Minha mãe me entregou um bilhete. Finja que está doente e saia daqui agora. Olhei para ela confusa e minha mãe assentiu com a cabeça, em pânico. Fiquei em choque, sem acreditar, quando soube o que meu marido e minha sogra estavam fazendo durante todo este tempo. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que cidade ou região vocês estão assistindo a este vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e trazer histórias ainda mais interessantes. A viagem para a casa de Dona Helena sempre parecia uma ida ao tribunal. Mônica ajeitou a borda do seu lenço bege, tentando acalmar a batida do seu coração. Ao lado dela, Ricardo segurava o volante com as mãos trêmulas e apertadas demais. Aquele homem, que costumava ser sorridente e brincalhão, estava em silêncio absoluto naquela noite. Sua mandíbula estava cerrada e suas têmporas brilhavam com um suor leve, apesar de o ar-condicionado do carro estar no máximo. "Você está bem, querido?" perguntou Mônica suavemente. Ricardo levou um susto, como se só agora percebesse que Mônica estava ao seu lado. "Sim, claro, apenas cansado", respondeu ele de forma curta. Curta demais. Seus olhos não saíam da estrada à frente. Mônica suspirou. Desde que se casou com Ricardo, há 6 meses, sentia-se como se estivesse caminhando sobre uma camada de vidro. Ela amava Ricardo, ou pelo menos, amava a pessoa que conheceu quando namoravam. Alguém caloroso, que valorizava sua simplicidade e que prometeu protegê-la do mundo. Mas essa pessoa desaparecia lentamente toda vez que cruzavam os portões da casa da mãe dele. Diante de Dona Helena, Ricardo tornava-se uma estátua de cera obediente. A casa de Dona Helena erguia-se diante deles, majestosa, fria e arrogante. As luzes do jardim iluminavam os grandes pilares, criando sombras longas e assustadoras. Aquilo não era uma casa, era um palácio que guardava muitos segredos. Dona Helena já esperava na porta principal. A mulher de meia-idade ainda era bonita, vestida em um caftã de seda caro que brilhava. Seu sorriso era largo, mas nunca chegava aos olhos. Aqueles olhos de águia afiados analisaram Mônica de cima a baixo imediatamente. "Finalmente vocês chegaram. Ricardo, você está atrasado", disse ela com a voz suave, mas carregada de reprovação. Ela recebeu Ricardo com um abraço rápido e depois olhou para Mônica. "Mônica, o seu lenço está com uma cor tão pálida esta noite." Mônica apenas sorriu levemente. "Boa noite, Dona Helena. Obrigada pelo convite." "Claro. Afinal, este é um jantar de família. Todos devem estar presentes", disse Dona Helena. A ênfase na palavra todos soou como uma ordem. Eles entraram na sala de jantar, que já estava cheia. Havia alguns tios e tias de Ricardo, além de primos. Todos vestiam suas melhores roupas. O aroma de perfumes caros misturava-se ao cheiro de comida farta. O ambiente era tenso e a conversa parecia um zumbido baixo e forçado. Então, Mônica a viu. No canto da sala, sentada sem jeito em uma cadeira que parecia grande demais para ela, estava sua mãe. "Mãe!" sussurrou Mônica, surpresa. Seu coração bateu forte por um motivo diferente. Dona Inês, a mãe de Mônica, levantou o rosto. Estava pálida como cera e parecia aterrorizada. Dona Helena nunca havia convidado Dona Inês para um evento da família. Nunca. Esta era a primeira vez. "Ah, sim", disse Dona Helena atrás de Mônica, como se tivesse acabado de lembrar. "Achei que seria agradável convidar sua mãe desta vez. Por favor, sente-se, Mônica, ao lado do seu marido." Mônica caminhou rigidamente em direção à mesa. Ricardo puxou a cadeira para ela. Um gesto educado que pareceu frio e mecânico. Mônica sentou-se, sem tirar os olhos da mãe,
que estava sentada na outra ponta da mesa, cercada por 2 tias de Ricardo, que a olhavam com desprezo. "Então, Mônica, como você está?" perguntou Dona Helena, iniciando uma conversa trivial. "Estou bem, Dona Helena", respondeu Mônica, tentando parecer calma. "Que bom. Ricardo me disse que você finalmente saiu daquele emprego na boutique. Uma decisão muito acertada. Uma esposa desta família não deveria trabalhar servindo aos outros", afirmou Dona Helena. Mônica engoliu em seco. Ela não queria sair. Foi Ricardo quem pediu para ela parar, e Mônica sabia que aquilo era uma ordem de Dona Helena. "Ricardo quis que eu focasse mais na casa", disse Mônica baixinho. "Certamente, focar no Ricardo, focar na família", rebateu Dona Helena. O jantar começou. Os garçons começaram a se mover sem barulho, servindo a entrada. A conversa girou para negócios, ações e planos de viagens luxuosas que não incluíam Mônica. Ela se sentia isolada. Olhou para Ricardo, mas o marido estava ocupado com risadas falsas, respondendo às piadas de um tio. De repente, Dona Inês levantou-se da cadeira. "Com licença, preciso ir ao banheiro um instante", disse com a voz trêmula. Dona Helena apenas assentiu brevemente, sem olhar para ela. Dona Inês caminhou, fazendo um caminho por trás das cadeiras. Quando passou por Mônica, sua mão fria tocou as costas da filha por um segundo. Foi um toque rápido demais, quase imperceptível. Mas Mônica sentiu algo mais. Um pequeno objeto, dobrado, foi colocado na palma da sua mão, que estava fechada em seu colo. Mônica congelou, não ousando se mover. Esperou alguns segundos, com o coração martelando nos ouvidos. Olhou ao redor. Ninguém parecia notar. Dona Helena estava distraída conversando com o cunhado. Ricardo estava olhando para o seu prato vazio. Com a mão tremendo debaixo da mesa, Mônica abriu o papel. Era um papel simples, nada como o papel caro que estava sobre a mesa. A letra da mãe parecia bagunçada, apressada. Havia apenas 9 palavras. "Finja que está doente e saia daqui agora." A respiração de Mônica parou. Ela releu a frase. "Finja que está doente. Saia." Por quê? O que estava acontecendo? Ela levantou o rosto lentamente. Exatamente naquele momento, Dona Inês voltava do banheiro. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala. O rosto da mãe estava molhado por lágrimas contidas. O medo nos olhos dela era real e urgente. Dona Inês balançou a cabeça uma vez. Um pequeno aceno que confirmava tudo. Um aceno que gritava: perigo. O coração de Mônica pareceu ser espremido. Ela queria gritar, chamar pela mãe e perguntar o que aquilo significava. Mas não podia. Naquele momento, um garçom parou ao seu lado. Ele trazia uma bandeja de prata com uma tigela de sopa. Creme de cogumelos, o favorito de Mônica. "Por favor, senhora Mônica", disse o garçom. Mônica olhou para a sopa. O aroma era delicioso, a cor era creme suave, mas o aviso da mãe ainda ecoava em sua cabeça. "Espere", a voz de Dona Helena interrompeu. "Por que apenas uma?" "Suas ordens, senhora. Esta sopa é apenas para a senhora Mônica", respondeu o garçom. Dona Helena sorriu. Um sorriso tão doce e maternal que fez os pelos dos braços de Mônica se arrepiarem. Ela olhou para Mônica com um olhar de carinho falso. "Coma, Mônica querida", disse Dona Helena. Sua voz era suave como seda, mas para Mônica soava como o sibilante de uma serpente. "Eu mandei preparar especialmente para você." Do outro lado da mesa, Dona Inês fechou os olhos, como se estivesse rezando. Ricardo, o marido, não ousava olhar para ela. Em vez disso, ele pegou seu copo de água e bebeu tudo de uma vez. Suas mãos tremiam violentamente.
Todas as peças se encaixaram em um segundo terrível. O convite repentino para sua mãe, o comportamento estranho de Ricardo, a sopa servida especialmente para ela, o aviso da mãe. Eles iriam envenená-la, ali mesmo, na frente de todos. A colher de prata parecia fria como gelo na mão de Mônica. A tigela de sopa à sua frente parecia uma cratera de morte. Especialmente para você. As palavras de Dona Helena ecoavam, misturando-se ao rosto em pânico da mãe e às mãos trêmulas de Ricardo. Seu coração batia tão forte que chegava a doer no peito. Ela precisava sair. Sua mãe mandou sair. Mas como? Se ela se levantasse e corresse, seria uma confissão. Eles iriam atrás dela e a fariam parecer louca. Precisava pensar. Rápido, finja que está doente. Ela olhou para o outro lado da mesa. Exatamente à frente de Dona Helena, havia uma tigela de sopa idêntica. O garçom acabara de colocá-la. Aquela sopa era para a dona da casa, então certamente estava segura. Uma ideia louca, desesperada e muito perigosa passou por sua mente. Se não pudesse correr, precisava lutar. Se queriam que ela tomasse o veneno, quem o preparou deveria prová-lo. Mas como? Os olhos de Dona Helena estavam fixos nela, esperando. Ricardo também a vigiava. Por que parou? Perguntou Dona Helena com o sorriso ainda intacto. Você não gosta da minha sopa? É a sua favorita. Não, Dona Helena. É que estou com um pouco de tontura, disse Mônica, com a voz forçada e trêmula. Tontura? Talvez seja apenas fome. Coma logo, insistiu Dona Helena. Mônica precisava criar uma distração, algo grande o suficiente para fazer todos desviarem o olhar por um segundo. Olhou para o marido. Ricardo era a chave. Ele parecia tão nervoso quanto ela, mas por motivos diferentes. Ricardo! Chamou Mônica com a voz fraca. Ela propositalmente tocou as têmporas e fechou os olhos. Minha cabeça dói muito. Parece que tudo está girando. Ricardo levantou o rosto. O que foi? O que você tem? Perguntou com um tom de irritação, como se Mônica estivesse estragando o plano. Não sei. Talvez seja um mal-estar. Por favor, pegue uma água para mim naquele buffet. Algo quente, talvez um chá de gengibre. Pediu Mônica. Ela pediu algo propositalmente longe, que obrigasse Ricardo a se levantar e virar de costas. Ricardo hesitou por um momento e olhou para a mãe. Dona Helena franziu a testa, não gostando da interrupção. Vá logo, Ricardo. Sua esposa não está passando bem, ordenou Dona Helena. Ricardo levantou-se imediatamente. Tudo bem, mãe. Vou buscar. Ele se virou e caminhou em direção ao buffet no fundo da sala. Era a chance, mas Dona Helena ainda a observava. Mônica precisava de uma segunda distração. Olhou para o lado, para o primo de Ricardo que estava distraído no celular debaixo da mesa. Meu Deus! Gritou Mônica de repente, apontando para o chão ao lado do primo. Ali, uma barata! A prima ao lado soltou um grito agudo. Ela pulou da cadeira, criando uma confusão. Onde? Onde? Todos na mesa, inclusive Dona Helena, viraram o rosto em direção ao barulho por reflexo. Eles procuravam pelo inseto que, na verdade, não existia. 1 segundo, 2 segundos. Foi tudo o que Mônica precisou. Com um movimento rápido como um raio, suas mãos cobertas pelas mangas do vestido longo agiram. Ela pegou a tigela especial à sua frente, levantou-a um pouco e a deslizou para o outro lado da mesa. Ao mesmo tempo, puxou a tigela de Dona Helena para o seu lugar. Pronto. A troca aconteceu num silêncio perfeito. O som da louça foi abafado pelos gritos da prima. Não tem nada aqui, que susto à toa, reclamou um tio. Dona Helena estalou a língua irritada.
Chega! Sentem-se! Gritaria por causa de um inseto. Ela voltou a olhar para Mônica, que agora estava de cabeça baixa, fingindo massagear as têmporas. Ricardo voltou com uma xícara de chá. Aqui, disse ele, colocando-a com certa rispidez ao lado de Mônica. Obrigada, Ricardo, sussurrou ela. Agora vamos continuar o jantar, disse Dona Helena, com o tom novamente calmo. Ela pegou sua colher. O corpo todo de Mônica ficou tenso. Ela não respirava, apenas observava. Dona Helena levou uma colherada da sopa à frente dela. A sopa que deveria ser de Mônica. A sopa que continha o veneno. A mulher levou à boca, fechando os olhos por um instante para apreciar o sabor. Ah, perfeito! Murmurou. Ela tomou outra colherada. Ricardo começou a comer sua própria comida, parecendo um pouco mais relaxado, acreditando que Mônica já havia caído na armadilha. Dona Inês, do outro lado, olhava para Mônica com ansiedade, sem entender o que acabara de acontecer. 1 minuto se passou. A conversa voltou a fluir. 2 minutos. Dona Helena riu de uma piada do tio. 3 minutos. Mônica apertava a xícara de chá. Suas mãos estavam geladas. Será que ela estava errada? Será que sua mãe estava errada? A sopa estava segura. 4 minutos. O riso de Dona Helena parou de repente. Ela começou a tossir. Uma tosse pequena e seca. Tudo bem, mãe? Perguntou Ricardo. Dona Helena levantou a mão, fazendo um sinal de que estava tudo bem. Mas seus olhos começaram a se estreitar. Ela olhou para a tigela de sopa com confusão. Tocou o pescoço. Sinto algo estranho, sussurrou. Tossiu de novo, desta vez mais forte. Mãe! Chamou Ricardo, começando a entrar em pânico. 5 minutos. Dona Helena subitamente arquejou. Seus olhos saltaram. Ela parecia um peixe fora d'água. Suas mãos agarraram a borda da mesa. Seu rosto bem cuidado começou a ficar azulado. Ela olhou para Mônica. Naquele olhar, Mônica viu o pavor, a confusão e uma fração de segundo depois, uma compreensão terrível. Ela sabia que a sopa fora trocada. Dona Helena tentou gritar, tentou apontar para Mônica, mas o que saiu de sua boca foi apenas um som borbulhante e pavoroso. Ela arranhou o próprio pescoço, tentando respirar. Mãe! Mãe! Gritou Ricardo, pulando da cadeira. Com um espasmo violento, o corpo de Dona Helena foi empurrado para trás. A cadeira virou. Seu corpo caiu no chão de mármore com um baque surdo. Ela começou a ter convulsões e uma espuma branca saiu de sua boca. A sala explodiu em caos. As mulheres gritavam, os homens berravam. Chamem a ambulância! Rápido! O que aconteceu? Ela foi envenenada. No meio de todo aquele pânico, Ricardo ficou paralisado ao lado da mãe agonizante. Ele não chamou a ambulância, não tentou ajudar. Ele lentamente levantou a cabeça, ignorando o horror no rosto dos parentes, e olhou diretamente para Mônica. Mônica continuava sentada, segurando a xícara de chá com as 2 mãos. O olhar de Ricardo não era o de um filho que acabara de perder a mãe. Não era tristeza, nem pânico. Era um ódio puro e inimaginável. Era o olhar de um caçador cuja presa acabara de se virar e mordê-lo. Ele sabia. Num instante, ele soube o que Mônica tinha feito. Sabia que aquela sopa era para ela. E Mônica acabara de matar a mãe dele com a armadilha deles mesmos. Gritos enchiam a sala. A voz de Ricardo chamando pela mãe transformou-se em um rugido de desespero. Alguns parentes tentavam fazer ressuscitação em Dona Helena, mas o corpo da mulher já estava sem vida. Seus olhos, que antes brilhavam de malícia, agora olhavam fixamente para o teto decorado. Mônica ainda estava imóvel em sua cadeira. O mundo ao seu redor girava em câmera lenta. Ela via
tudo como se estivesse por trás de um vidro grosso. Via seu marido, Ricardo, ajoelhado ao lado da mãe, com os punhos cerrados. Via os garçons correndo em pânico. Via a sopa à sua frente, a sopa de Dona Helena, a que estava segura. De repente, um aperto forte puxou seu braço. Mônica, vamos! Era a voz de sua mãe. Dona Inês já estava ao seu lado, com o rosto tenso e determinado. Ela não parecia mais aterrorizada. Parecia furiosa. Mãe, mas... Mônica não conseguia se mexer. Suas pernas pareciam presas ao chão. Mas nada, temos que sair agora. Dona Inês a puxou com força. A xícara de chá na mão de Mônica caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços, mas o som foi abafado pelo caos. Dona Inês puxou Mônica pelos convidados que se aglomeravam ao redor do corpo de Dona Helena. Ninguém as notou. Todos os olhos estavam na tragédia no centro da sala. Mônica! O grito parou os passos das duas bem na porta da sala de jantar. Era a voz de Ricardo. Mônica se virou. Seu marido estava de pé, o rosto molhado de lágrimas. Mas os olhos ardiam com um ódio profundo. Ele não olhava mais para a mãe. Olhava para a Mônica. Aonde você pensa que vai? Sibilou Ricardo, com a voz baixa e ameaçadora. Ricardo, sua mãe. Não ouse dizer o nome dela. Ricardo deu um passo à frente. Foi você. Tudo isso foi você. Ricardo, não enlouqueça. Sua mãe foi envenenada. Gritou um tio tentando contê-lo. Ele sabe. Ricardo apontou para Mônica. Ela sabia. Era para ela ter morrido, não minha mãe. A confissão foi lançada ao ar. A sala ficou em silêncio imediato. Os gritos e choros pararam. Todos olharam para Ricardo e depois para Mônica. Num instante, a acusação pairou no ar. Mônica, a nora, havia envenenado a sogra. Dona Inês não perdeu tempo. Corra, Mônica! Ela puxou a filha para fora da sala de jantar, correndo pelo longo corredor de mármore. Peguem ela! Não deixem que escape! O grito de Ricardo ecoava atrás delas. Ela é uma assassina! Mônica ouvia os passos de pessoas as perseguindo. O segurança no saguão parecia confuso, mas moveu-se para bloquear o caminho. Saia da frente! Gritou Dona Inês, empurrando o homem com uma força inesperada. Elas conseguiram sair pela porta principal, descendo as escadas do terraço. O ar frio da noite atingiu o rosto de Mônica, acordando-a do transe. Ela correu pela sua vida. O carro de Dona Inês, um sedã antigo e simples, estava estacionado um pouco mais longe. Sua mãe apertou o controle do alarme, abrindo as travas à distância. Rápido, entre! Elas pularam para dentro. Dona Inês ligou o motor exatamente quando Ricardo e alguns primos apareceram na porta. Ricardo correu em direção ao carro com o rosto enfurecido. Mônica, abra! Você não vai conseguir fugir. Ricardo esmurrava a janela. Dona Inês engatou a marcha e o carro arrancou, deixando Ricardo gritando furioso no meio da rua. Mônica olhou para trás pelo retrovisor. Ricardo estava sob a luz do poste, parecendo pequeno e cheio de ira, antes de se virar e correr de volta para casa, provavelmente para pegar seu próprio carro. Mônica tremia incontrolavelmente. Mãe, o que aconteceu? O que está acontecendo de verdade? Dona Inês dirigia em alta velocidade, atenta da estrada escura. Eles tentaram te matar, Mônica, seu marido e sua sogra. Eu sei que a sopa era o problema, mas por quê? Por que eles? Por que o Ricardo? As lágrimas finalmente caíram. Não eram lágrimas de luto por Dona Helena, mas de uma traição que estraçalhava seu coração. O homem que ela amava, o homem que prometeu protegê-la, acabara de tentar matá-la. Dinheiro, Mônica. Sempre é pelo dinheiro, disse Dona Inês com amargura.
Eu já suspeitava há muito tempo, desde que aquela mulher te forçou a assinar tantos documentos de seguro depois que vocês casaram. Eu te avisei. Eu achei que era normal, mãe, para proteção. Proteção de quem? Cortou Dona Inês. Eu cheguei mais cedo hoje. Propositalmente cheguei 1 hora antes do horário, fingindo que confundi o convite. Disse que esperaria na sala, mas um funcionário cometeu um erro e me levou para o pavilhão principal, achando que eu era outra convidada. Dona Inês engoliu em seco, apertando o volante. Eu sentei lá, mas conseguia ouvir vozes vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ouvi Ricardo e Dona Helena. O carro parou num sinal vermelho. A rua estava deserta. Apenas o som do motor era ouvido. Eu ouvi tudo, continuou Dona Inês, a voz tremendo de raiva. Dona Helena estava dando uma bronca no Ricardo. Dizia que ele era lento demais. Disse que as apólices de seguro da Mônica já estavam ativas. 30 milhões. O suficiente para cobrir as dívidas da empresa que você fez. Ela disse. Mônica cobriu a boca. 30 milhões. Então, sua vida valia apenas aquilo. Ricardo parecia hesitar. Ele perguntou se não havia outro jeito. E a mãe dele riu. Uma risada terrível. Ela disse: que outro jeito? Esperar seu avô levantar do túmulo e mudar o testamento? Testamento? Perguntou Mônica confusa. Sim, esse é o ponto. Dona Helena reclamava do testamento do seu sogro, o pai dela. Dizia que o velho era louco por confiar mais em estranhos do que no próprio sangue. E então ela disse. Dona Inês parou por um momento, como se as palavras fossem dolorosas demais para repetir. Disse o quê, mãe? Insistiu Mônica. Ela disse que se Mônica não existisse esta noite, todos os problemas de herança estariam resolvidos. O seguro seria pago e, conforme uma cláusula do testamento, se Ricardo ficasse viúvo, o controle acionário da empresa voltaria automaticamente para as mãos deles. A empresa seria deles inteiramente. Esta noite tem que dar certo, Ricardo. Você garante que ela tome toda a sopa. O carro voltou a andar. Mônica encostou-se no banco, sentindo náuseas. Então, aquele era o plano. Sua morte pareceria um acidente, uma intoxicação alimentar, e Ricardo seria o viúvo rico e enlutado. Seu marido aceitara. Ele iria garantir que ela tomasse o veneno. Foi quando percebi, disse Dona Inês. Eu não podia te ligar. Eles poderiam estar monitorando seu celular. Não podia ir embora, então esperei. Esperei a chance de te dar o aviso. Quando vi que serviram a sopa apenas para você, soube que era o momento. Mãe, você salvou minha vida, sussurrou Mônica. Claro, meu amor, eu sou sua mãe. Elas dirigiram em silêncio por um longo tempo. Dona Inês não as levou para casa. Levou-as para a periferia da cidade, para um conjunto habitacional antigo e simples. Parou em frente a uma casa pequena que parecia mal cuidada. De quem é esta casa? Perguntou Mônica. Herança da sua avó. Ninguém sabe deste lugar. Estaremos seguras aqui por enquanto, disse Dona Inês, abrindo o portão barulhento. Elas entraram. A casa estava empoeirada, mas limpa. Dona Inês trancou a porta e fechou todas as cortinas. Temos que desligar nossos celulares. Eles podem nos rastrear, disse a mãe. Mônica estava prestes a desligar o aparelho quando a tela brilhou. Dezenas de chamadas perdidas de Ricardo. Então, uma mensagem chegou. Uma mensagem que fez seu sangue congelar. Era de Ricardo. Você vai pagar por isso, Mônica. Você matou minha mãe. Acha que pode fugir com a herança do meu avô? Eu vou te encontrar. E quando encontrar, vou garantir que você se junte a ela. A traição estava completa. Ricardo não só tentou matá-la por dinheiro, como agora a caçava por vingança. Ele estava invertendo os fatos.
Para Ricardo, e talvez para toda a família dele, Mônica era a assassina gananciosa. Mônica desligou o celular. O tremor parou. Aquele medo que a paralisava transformou-se em algo diferente, algo frio, duro e afiado. Raiva. Ele não vai sair ileso, disse Mônica, com a voz firme. Ele acha que sou fraca, acha que sou boba. Eles estão errados. Dona Inês olhou para a filha. Qual o seu plano, Mônica? A senhora disse que isso é sobre o testamento do avô dele. Amanhã, vamos descobrir o que aquele testamento diz de verdade. O sol da manhã passava pelas frestas das cortinas fechadas. Mônica não dormira a noite toda. Ficou sentada no sofá empoeirado, revivendo cada detalhe da noite anterior em sua mente. Cada olhar, cada palavra. A traição de Ricardo doía como uma ferida física, profunda e ardente. Mas sob a dor, havia uma determinação férrea. Ela não seria uma vítima. Mônica, vamos nos preparar, disse Dona Inês vindo da cozinha. O aroma forte de café enchia a sala. Temos que sair bem cedo, antes que a notícia da morte de Dona Helena se espalhe e seu rosto esteja em todos os lugares. Para onde vamos? Ao Dr. Harris, o antigo advogado da família de Ricardo. Foi o falecido avô de Ricardo quem o indicou. Ele é a única pessoa naquele círculo que nunca se curvou a Dona Helena. O avô de Ricardo confiava muito nele, explicou Dona Inês. Mônica assentiu. Ela precisava mudar sua aparência. Pegou um vestido preto simples da mãe e um lenço grande de cor escura. Também encontrou uns óculos de leitura antigos da avó em uma gaveta. Com o lenço puxado para a frente, cobrindo parte do rosto, e os óculos grandes, ela parecia outra pessoa. Não era mais Mônica, a nora da família rica, mas uma mulher comum em luto. Elas pegaram o transporte público, trocando de ônibus 3 vezes para garantir que ninguém a seguia. O escritório do Dr. Harris ficava em um prédio antigo no centro, longe dos arranha-céus luxuosos da empresa de Ricardo. O escritório era pequeno, cheio de pilhas de documentos e livros de direito. Uma secretária idosa olhou para elas com desconfiança. Tem hora marcada? Não, mas é urgente. Por favor, diga ao Dr. Harris que é sobre o testamento do falecido Sr. Geraldo Augusto, avô de Ricardo, disse Dona Inês com firmeza. A secretária arqueou as sobrancelhas, mas entrou na sala. Alguns momentos depois, um homem de quase 70 anos, com cabelos brancos e óculos grossos, apareceu na porta. Ele olhou para Dona Inês e depois para Mônica. Senhora Mônica? Perguntou ele baixinho. Mônica se surpreendeu. O senhor me conhece? Claro, eu estava no seu casamento, embora estivesse nas fileiras de trás, disse o Dr. Harris. Seus olhos fitavam Mônica com intensidade. Eu imaginei que, mais cedo ou mais tarde, você viria aqui. Por favor, entrem rápido. Ele as levou para sua sala e trancou a porta imediatamente. Ouvi as notícias esta manhã. Dona Helena faleceu. Ataque cardíaco, disseram. Não foi ataque cardíaco, disse Mônica imediatamente. Ela foi envenenada com o veneno que foi preparado para mim. O Dr. Harris não pareceu surpreso. Ele apenas deu um longo suspiro e sentou-se em sua cadeira. Então, finalmente Helena agiu. Eu avisei ao Sr. Augusto. Eu disse que a filha dele era uma víbora. Dr. Harris, disse Mônica, com a voz trêmula, mas olhar firme. Minha mãe ouviu a conversa deles. É tudo sobre o meu seguro e o testamento do avô. O que aquele testamento realmente diz? O Dr. Harris abriu a gaveta e tirou um envelope grosso lacrado. O Sr. Augusto era um homem inteligente. Amava a filha, mas não era cego. Sabia que Helena era gananciosa e que Ricardo era fraco. Ele construiu aquela empresa do zero
e não queria que ela fosse destruída. Ele colocou o envelope sobre a mesa. O Sr. Augusto não deixou a empresa para Helena. Também não a deixou para Ricardo. Mônica e Dona Inês se entreolharam. Então, para quem? Perguntou Mônica. Para você, senhora Mônica. Mônica arquejou. Para mim. Mas como? Eu só conheci o avô dele alguns meses antes de ele falecer. O Sr. Augusto viu algo em você. Viu a honestidade e a firmeza que seu filho e neto não possuíam. Ele mudou o testamento uma semana antes de morrer. Explicou o Dr. Harris. Ele abriu o lacre e tirou um documento. O texto é muito específico. Ele legou 51% das ações controladoras da empresa, o principal ativo da família, para você. 51%. Repetiu Mônica sem acreditar. Isso significa que você é a proprietária majoritária. Você é quem controla a empresa, disse o Dr. Harris. Mas por que Dona Helena e Ricardo não sabiam? Por que ainda perseguiam essa herança? Ah, aí está a inteligência do Sr. Augusto, disse o Dr. Harris. Há cláusulas específicas. Esse direito à herança só se torna ativo e executável se uma de duas condições for atendida. Primeira, se Ricardo, como seu marido, for legalmente provado de cometer atos imorais que manchem o nome da família, como adultério, fraude ou violência. E a segunda? Perguntou Mônica, com o coração acelerado. E a segunda? Continuou o Dr. Harris. Se a sua vida for provada estar em perigo causado por membros da família direta, ou seja, Helena ou Ricardo. Mônica sentou-se, sentindo as pernas fracas. Então o avô já sabia. Ele suspeitava que Helena tentaria tirar você do caminho para retomar o controle. Por isso, ele criou uma armadilha. Este testamento é a sua verdadeira apólice de seguro. Contudo, acrescentou o Dr. Harris, há uma cláusula mais sombria a que Helena e Ricardo seguiam. Se você falecesse por qualquer motivo, antes de sua herança se tornar ativa, ou se você e Ricardo se divorciassem antes de 5 anos de casados, todos os 51% das ações cairiam automaticamente nas mãos de Dona Helena. E se Helena morresse, para o Ricardo. Tudo ficou claro. O plano de Dona Helena era matar Mônica. Com a morte de Mônica, Dona Helena teria tudo. Agora que Dona Helena morreu, Ricardo teria tudo se Mônica morresse. Era por isso que Ricardo a chamava de assassina. Ele não queria apenas vingança pela mãe. Ele precisava culpar Mônica. Se Mônica fosse presa ou condenada por matar a sogra, Ricardo ganharia tudo. O Ricardo vai me caçar, sussurrou Mônica. Ele vai dizer que eu envenenei a mãe dele. Vai usar o testamento contra mim. Exato, disse o Dr. Harris. E ele tem recursos para isso. Vai distorcer a história. Você trocou a sopa. Aos olhos da lei, sem provas fortes, seu ato pode ser considerado assassinato planejado. O que eu devo fazer? Perguntou Mônica desesperada. Prove a verdade, disse o Dr. Harris. Prove que foram eles que planejaram sua morte primeiro. Prove que a segunda condição do testamento foi atendida. Mas como? É a palavra da minha mãe contra toda a família deles, disse Mônica. O Dr. Harris sorriu levemente. O Sr. Augusto não deixou apenas o testamento. Ele abriu outra gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma chave de um cofre antigo. O falecido Sr. Augusto deixou isso comigo, disse o Dr. Harris, entregando a chave para Mônica. O recado dele foi claro. Dê isso para a Mônica se Helena começar a agir. Não dê para o Ricardo, apenas para a Mônica. Mônica olhou para a chave na palma de sua mão. Parecia pesada, carregada de segredos. Esta é a chave de um cofre em um banco antigo no centro histórico, explicou o Dr. Harris.
O nome do locatário está oculto. Apenas você pode abrir com a procuração especial que já preparei em seu nome. Eu não sei o que tem lá dentro. O Sr. Augusto apenas disse que ali reside a verdade. Mônica apertou a chave com força. Era uma esperança. Uma arma deixada pelo avô de Ricardo. Temos que ir lá agora, disse Mônica para a mãe. A polícia deve estar te procurando, Mônica, alertou o Dr. Harris. Ricardo já deve ter feito o boletim de ocorrência. Você precisa ter muito cuidado. Eu terei. Não vou mais fugir. Vou lutar. O banco antigo ficava em uma esquina movimentada, mas esquecida. O prédio era de estilo colonial, desgastado pelo tempo, um contraste com os bancos modernos que a família de Ricardo costumava frequentar. O Dr. Harris dera instruções precisas, incluindo o nome do funcionário que deveriam procurar. Mônica, com seu vestido preto e óculos grossos, caminhava de cabeça baixa, segurando o braço de Dona Inês. Cada pessoa que passava parecia um espião. Em uma banca de jornais, Mônica viu seu rosto. Uma foto do seu casamento, sorrindo feliz, estampava a primeira página. O título era provocativo. Tragédia no jantar. Nora gananciosa envenena sogra milionária. Seu coração encolheu. Ricardo agira rápido. A notícia já se espalhara. Ela agora era a fugitiva número 1 da cidade. Continue andando, Mônica. Não olhe. Sussurrou Dona Inês com voz firme. Elas entraram no saguão silencioso do banco. O ar cheirava a poeira e madeira velha. Não havia filas. Apenas um segurança idoso cochilando em sua cadeira e um homem atrás de uma mesa de mármore grossa. Queremos falar com o Sr. Basílio, disse Dona Inês baixinho. O homem levantou o rosto, olhando-as por trás de óculos de armação de osso. Ele assentiu lentamente, como se esperasse por elas. Eu sou o Basílio. Recebi a ligação do Dr. Harris. Venham comigo. Ele não pediu documentos. Apenas pegou uma chave grande de sua gaveta e as guiou por um corredor mal iluminado até os fundos do prédio. Chegaram a um portão de ferro grosso, como a porta de uma prisão antiga. O Sr. Basílio abriu com a chave grande. Atrás dele estava a sala do cofre. Centenas de caixas de depósito de vários tamanhos enchiam as paredes do chão ao teto. O silêncio era absoluto. Apenas o eco de seus passos no chão. Número 312, murmurou o Sr. Basílio. Ele parou em frente a uma caixa média. Por favor, use sua chave. A mão de Mônica tremia muito quando inseriu a chave que o Dr. Harris dera. O Sr. Basílio inseriu a chave mestra no buraco ao lado. Ouviu-se um clique duplo satisfatório. Esperarei lá fora. Por procedimento, vocês têm 1 hora na sala privativa, disse ele, saindo e deixando as duas sozinhas na quietude do cofre. Mônica respirou fundo. Vamos, mãe. Ela puxou a caixa de metal. Não era muito pesada, mas parecia sólida. Levaram-na para a pequena sala privativa, indicada pelo Sr. Basílio. A sala tinha apenas uma mesa e 2 cadeiras, com uma porta grossa e sem janelas. Assim que a porta fechou, Mônica abriu a caixa. O conteúdo não eram pilhas de dinheiro ou joias, nem mesmo papéis de valor. Dentro havia um laptop fino prateado, um HD externo preto e uma carta. A carta fora escrita à mão em papel grosso, endereçada a Mônica. Mônica abriu e leu. Mônica, minha filha, chamo você assim porque desde que Ricardo te trouxe em casa, vi em você uma bondade que há muito tempo sumiu desta família. Eu sabia que não teria muito tempo. Helena, minha filha, foi cegada pela ganância. Temo que ela faça qualquer coisa para conseguir o que quer. Não pude impedi-la legalmente porque ela é muito astuta, mas posso deixar uma arma para você. Dentro deste laptop e do HD externo está a verdade. Use com sabedoria. Não confie em ninguém, nem mesmo no Ricardo. Ele é um bom rapaz, mas é fraco,
E Helena sabe usar as fraquezas dele. Salve minha empresa. Salve a si mesma. Assinado Augusto. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mônica. O avô de Ricardo sabia. Ele vira tudo. Escolhera Mônica não apenas como nora, mas como sua sucessora. Dona Inês acariciou as costas da filha. Ele era um bom homem. Agora, vamos ver o que ele deixou. Mônica abriu o laptop. A bateria ainda tinha carga. Ela conectou o HD externo e uma pasta apareceu na tela. O nome da pasta era Apólice de Seguro. Dentro, havia dezenas de arquivos de vídeo e áudio, organizados por data. Olhe isso, mãe, disse Mônica, apontando para o arquivo mais recente, de 2 semanas atrás. O título era Plano do Escritório. Mônica clicou no arquivo. O vídeo começou. A imagem estava um pouco torta, gravada de um ângulo alto. Pelo visto, uma câmera oculta fora instalada no teto do escritório do Sr. Augusto. O escritório que agora era usado por Dona Helena. Na tela, Dona Helena estava sentada à mesa e Ricardo estava em pé na frente dela, andando de um lado para o outro, impaciente. Eu não tenho certeza, mãe, dizia Ricardo com a voz clara. Isso é matar. Não seja tolo, Ricardo, repreendeu Dona Helena. É a única saída. O seguro dela é de 30 milhões, o suficiente para cobrir todos os seus prejuízos naquele projeto imobiliário, além do testamento do seu avô. Aquela cláusula ridícula. Assim que a Mônica se for, os 51% das ações serão meus. Nossos. Mas por que envenenada? Por que não um acidente de carro? Perguntou Ricardo. Muito arriscado. Muitas testemunhas, rebateu Dona Helena. Veneno é muito mais limpo. Arsênico. Sem gosto, sem cheiro. Vamos servir na sopa de cogumelos, a favorita dela, no jantar de família. Ninguém vai suspeitar. A dose é exata. Vai parecer uma intoxicação alimentar aguda. Ela morre a caminho do hospital. Fim. E se ela não quiser comer? Essa é a sua tarefa, Ricardo. Dona Helena levantou-se, apertando o braço do filho. Você é o marido dela. Garanta que ela tome a sopa. Você será o viúvo que mais vai sofrer. O pobre viúvo que herdará tudo. Entendeu? Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, assentiu. Tudo bem, mãe. Vou garantir que ela tome a sopa. O laptop quase caiu das mãos de Mônica. Seu coração parecia ter parado. Era isso. A prova. Uma confissão completa. Um plano de assassinato detalhado. Dona Inês cobriu a boca, os olhos arregalados de horror. Tem mais, sussurrou Mônica. Suas mãos percorriam outros arquivos. Abriu um de 6 meses atrás, exatamente uma semana antes de o Sr. Augusto falecer. O título era Remédios do Pai. A tela brilhou novamente. Desta vez, o Sr. Augusto estava em sua cadeira de rodas, parecendo muito fraco. Dona Helena estava ao seu lado, segurando um frasco. O senhor precisa tomar este remédio, pai, dizia ela. Não quero, dizia o Sr. Augusto fracamente. Este me dá náuseas. Não seja como uma criança, pai, gritou Helena. Beba, ou quer que eu te force? Você está fazendo isso de propósito, Helena, disse o Sr. Augusto, a voz tremendo. Quer que eu vá embora logo, não é? Para ficar com a empresa. Dona Helena riu, a mesma risada fria de sempre. O senhor assiste muita novela. Claro que quero que o senhor vá logo. O senhor está no meu caminho. Quer dar a empresa do seu suor para essa nora de ontem. O senhor enlouqueceu. Mônica é honesta, diferente de você. Honestidade não traz dinheiro, gritou Helena. Ela abriu o frasco e derramou 4 pílulas de uma vez na mão, embora no rótulo estivesse escrito uma pílula. Pegou um copo de água. Agora beba, ou farei o resto da sua vida ser um inferno.
O vídeo mostrava o Sr. Augusto sendo forçado a engolir as pílulas antes de começar a tossir violentamente. Mônica fechou o laptop com força. Ela tremia, mas não era de medo, era de uma raiva ardente. Ela matou o próprio pai, sussurrou Dona Inês. Aquele monstro matou o próprio pai. Mônica respirou fundo, copiou todos os arquivos do HD para o laptop e o desligou. Colocou o HD em sua bolsa e abraçou o laptop. Vamos, mãe, disse Mônica, a voz agora fria e decidida. Temos tudo o que precisamos. Ela olhou para a carta do Senhor. Augusto, salve minha empresa, salve a si mesma. Eu vou fazer mais que isso, vovô, murmurou Mônica. Vou tomar tudo de volta e fazê-los pagar. Elas voltaram para a casa da avó exatamente quando o sino da igreja batia para a oração da tarde. A casa pequena parecia seu último forte. Assim que trancaram a porta e fecharam as cortinas, Mônica ligou a TV antiga no canto da sala. Ela precisava saber até onde Ricardo a estava encurralando. O telejornal da noite estava começando. O rosto de Ricardo encheu a tela. Não era o Ricardo furioso que Mônica vira. Era um Ricardo com o coração partido. Ele estava em frente à mansão de Dona Helena, com os olhos inchados e vermelhos, amparado por parentes, parecendo muito frágil. Eu não sei, dizia Ricardo aos repórteres, com a voz embargada. Minha mãe era a melhor mulher do mundo. E Mônica, minha esposa. Não sei o que deu nela. Um jornalista perguntou: é verdade que isso tem a ver com a herança, Sr. Ricardo? Ricardo balançou a cabeça, parecendo ofendido. Não me importo com herança. Só quero minha mãe de volta. E quero que minha esposa se entregue. Ela não tem estado bem mentalmente ultimamente. Estava obcecada por dinheiro. Por favor, Mônica, onde quer que esteja, volte, entregue-se. Podemos resolver isso. Mônica desligou a televisão. Ele é louco, sibilou. Está invertendo tudo. Está me pintando como uma mulher gananciosa e instável. Está construindo uma narrativa. Ele é esperto, disse Dona Inês preocupada. Com isso, se as provas do laptop aparecerem, os advogados dele vão dizer que você as forjou. Vão dizer que você é louca, obcecada e que armou para o seu marido. Ele está envenenando a opinião pública. Mônica andava de um lado para o outro na sala pequena. A mãe tinha razão. Ela não podia ir direto à polícia. Ricardo era a vítima que chorava na TV. Mônica era a assassina fria que fugira. Se ela aparecesse com um laptop, pareceria uma vingança fabricada. O advogado dele a destruiria. Não podemos enfrentá-lo na mídia, nem na delegacia. Ainda não, disse Mônica. Então onde? Perguntou Dona Inês sem esperança. Vamos enfrentá-lo no lugar que ele mais deseja, no lugar que fez ele e a mãe matarem, disse Mônica. Na empresa. Dona Inês pareceu confusa. Como? Você é uma fugitiva. O Sr. Augusto não deixou apenas ações, deixou aliados, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mônica lembrou das gravações, um nome que Dona Helena mencionava sempre com ódio. Tio Henrique, disse Mônica. Quem? O irmão caçula de Dona Helena. Lembro que o Sr. Augusto o mencionava. Nas gravações, Dona Helena gritava sobre ele. Dizia que não deixaria Henrique ficar com um centavo, que o pai gostava mais dele. Ela deve tê-lo tirado da herança. Você acha que ele vai nos ajudar? Dona Helena roubou a herança dele. E conforme as gravações, ela matou o pai deles. Acho que o tio Henrique ficará muito interessado em falar conosco, disse Mônica. Ela ligou o laptop novamente. Não podia usar o celular, mas o laptop deixado pelo avô poderia ter pistas. Abriu o histórico do navegador. O Sr. Augusto visitava sites de jardinagem e filatelia.
Mas havia um e-mail estranho para o qual ele enviava mensagens criptografadas. O nome do contato era apenas H. Mônica arriscou. Criou um e-mail anônimo e enviou uma mensagem para H. O conteúdo era curto. Sou Mônica, esposa de Ricardo. Sei o que Helena fez com seu pai. Tenho provas. Também sei o que planejaram para mim. Eles falharam. Agora Ricardo me caça. Tenho o testamento original do Sr. Augusto. Preciso de ajuda para tomar o que é nosso por direito. Ela apertou enviar. E esperaram. 1 hora pareceu 1 ano. Cada barulho na rua as fazia pular. Talvez ele não responda, sussurrou Dona Inês. Temos que acreditar, disse Mônica. 3 horas depois, uma resposta chegou. Apenas uma palavra. Onde? O coração de Mônica disparou. Ela conseguiu. Ele respondeu mãe. Mônica precisava marcar um encontro. Nada de lugares desertos. Ricardo poderia rastrear o tio Henrique. Precisava de um lugar muito movimentado onde pudessem se misturar. Ela digitou. Amanhã, 12h, Catedral Metropolitana, no confessionário lateral. Venha sozinho. Por que lá? Perguntou Dona Inês. É o lugar mais seguro. Ricardo nunca pensaria em me procurar lá. E na multidão de uma igreja, ninguém ousará fazer nada. Respondeu Mônica. Naquela noite, Mônica reviu todos os vídeos. Decorou cada palavra. Ela não era mais a Mônica ingênua, a esposa obediente e assustada. Naquela noite, ouvindo os crimes do marido, Mônica tornou-se uma estrategista. No dia seguinte, a catedral estava cheia. Mônica e Dona Inês, ambas usando véu simples após a missa, sentaram-se no banco lateral. Os olhos de Mônica vigiavam cada pessoa que entrava. Ela não sabia como era o tio Henrique. Será que ele mandaria alguém? Uma mulher de meia idade, com rosto sério e um lenço discreto, aproximou-se delas. Olhou para Mônica intensamente. Foi você quem mandou o e-mail? Perguntou baixo. Mônica assentiu. Onde está o tio Henrique? A mulher fez um sinal. Siga-me. Ele está no carro, no estacionamento de trás. O coração de Mônica hesitou. Poderia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. Mãe, espere aqui, disse Mônica. Não, eu vou junto, afirmou Dona Inês. Seguiram a mulher até o estacionamento. Uma van escura estava parada no canto com vidros fumê. A mulher abriu a porta lateral. Entrem. Mônica e Dona Inês entraram. Lá dentro estava sentado um homem de rosto endurecido, mandíbula firme e olhos afiados como de águia, iguais aos de Dona Helena, mas carregados de amargura. Aquele deveria ser o tio Henrique. Então você é a nora do Ricardo, disse Henrique com a voz grave. Disse que tem provas. Mônica não perdeu tempo. Não tirou o laptop. Tirou um celular barato que comprara naquela manhã. Tinha copiado um arquivo de áudio. Apertou o play. A voz de Dona Helena preencheu o silêncio da van. O senhor enlouqueceu. Dar a empresa para essa nora de ontem. Claro que quero que o senhor vá logo. O senhor está no meu caminho. O homem não se mexeu, mas Mônica viu as veias de seu pescoço saltarem. Mônica parou a gravação. Isso foi 1 semana antes de ele morrer. Tenho o vídeo completo. Ela o forçou a tomar uma overdose. E tenho gravações de Ricardo e Helena planejando minha morte com veneno. Eles falharam e o veneno acabou sendo tomado pela própria Helena. Henrique olhou para Mônica por um longo tempo, buscando qualquer mentira. Não encontrou nada. Aquela víbora, sibilou Henrique, a voz tremendo de uma raiva guardada por décadas. Ela não só roubou minha herança, ela matou meu pai. Ele deu um soco no banco do carro. E o Ricardo, aquele garoto mimado, ajudou ela. Henrique olhou para Mônica. Seu rosto mudou.
A amargura tornou-se uma determinação fria. O que você quer, moça? Quero o que é meu por direito. Quero que Ricardo pague pelo que fez, disse Mônica com firmeza. Henrique sorriu. Um sorriso nada amigável, mas cheio de cumplicidade. Ricardo e Helena me destruíram publicamente. Disseram que eu era um viciado, um ladrão. Me expulsaram da empresa do meu próprio pai, disse Henrique. Não vamos apenas prender o Ricardo. Isso é fácil demais. Ele olhou para Mônica e um plano começou a brilhar em seus olhos. Vamos destruí-lo na frente de todos que ele respeita. Vamos tomar a empresa, a honra e a liberdade dele, exatamente como ele tentou fazer com você. A aliança estava feita. A caçada começara. Ele não está apenas te pintando como assassina, Mônica. Ele está te pintando como louca, disse tio Henrique, com a voz pesada. Eles estavam na pequena sala da casa antiga, e a luz do laptop iluminava seus rostos tensos. Na tela, Ricardo dava entrevista em um programa de TV matinal, com lágrimas muito convincentes. Ele contava como Mônica mudara após a morte do Sr. Augusto, como ficara obcecada pelo testamento. Ele está preparando o terreno, disse Mônica, a voz fria. Terreno jurídico. Quando eu mostrar esses vídeos, o advogado dele dirá que eu os forjei. Dirão que eu, a mulher louca, armei para o marido enlutado. Ele é muito astuto. Ele é filho da Helena, sibilou Henrique. Víbora gera víbora. Não podemos entregar isso agora à polícia. A polícia será influenciada pela opinião pública e o advogado dele vai nos enterrar em processos enquanto ele acaba com a empresa. Então o quê? Perguntou Dona Inês, apertando sua xícara de chá. Ficaremos sentadas enquanto ele destrói o nome da Mônica. Não, disse Henrique. Vamos enfrentá-lo no território dele. Ricardo é ganancioso e gente gananciosa não tem paciência. Ele não vai esperar. Precisa de uma validação jurídica para tomar as ações da Mônica. O que quer dizer, tio? Perguntou Mônica. Ricardo está agindo como CEO, mas o status é temporário. Ele precisa de uma Assembleia Geral extraordinária, explicou Henrique. Ele vai convocá-la o quanto antes. A pauta será, primeiro, oficializá-lo como CEO. Segundo, e mais importante, pedir uma moção para bloquear ou anular seu direito de herança de 51%, alegando que você é uma criminosa foragida. Mônica assentiu. Ele quer transformar a reunião no seu próprio tribunal. Vai convidar a mídia. Vai fazer todos os acionistas concordarem com ele. Vai sair de lá como dono legítimo. Exato, disse Henrique. E é lá que vamos atacá-lo. Como vamos entrar? Todos os seguranças terão minha foto, disse Mônica. Henrique sorriu. Helena, na sua ganância, tirou tudo de mim. Mas cometeu um erro. Achou que eu estava acabado. Ela não sabia que passei os últimos 20 anos recomprando o que ela roubou. Comprei ações da empresa secretamente através de laranjas. Tenho apenas 2%. Não é o suficiente para liderar, mas é mais que o suficiente para ter um convite oficial para a Assembleia. E como acionista, tenho o direito de levar um consultor jurídico e uma assistente. Os olhos de Mônica brilharam. O Dr. Harris e eu. Precisamente. Ricardo estará focado em seu discurso de vitória. Não vai olhar a lista de convidados com atenção. Vai me subestimar, como ele e a mãe sempre fizeram. Será o último erro dele. A previsão de Henrique estava certa. 3 dias depois, um convite chegou ao endereço secreto de Henrique. A pauta era exatamente a prevista. A reunião seria dali a 2 dias. Usaram esse tempo para se preparar para a guerra. O Dr. Harris foi à casa secreta e estudou todas as gravações,
com os olhos brilhando por trás dos óculos grossos. Isso é mais que o suficiente. Não apenas anula o Ricardo, é prisão perpétua. Fizeram um plano detalhado. Dr. Harris preparou todos os documentos, o testamento original, procurações e cópias autenticadas das provas. Tio Henrique abriria o caminho e Mônica seria a executora. Você está pronta para isso, minha filha? Perguntou Dona Inês na noite anterior, segurando a mão da filha. Mônica estava em frente ao espelho, provando um conjunto de blazer preto formal que Henrique comprara. Por baixo, uma camisa branca simples. Seu lenço estava impecável, realçando seu rosto firme. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma determinação gelada. Estou pronta, mãe. Não vou deixar o Ricardo destruir minha vida e o legado do Sr. Augusto. Faço isso por mim e pelo vovô. Na manhã seguinte, o auditório principal da Torre Augusto estava lotado. Pequenos acionistas, o conselho dominado por gente de Dona Helena e dezenas de jornalistas enchiam a sala. Na primeira fila, banqueiros e investidores sérios. No palco, Ricardo sentava-se na cadeira central, cercado por advogados. Uma foto grande de Dona Helena com uma moldura preta estava no canto do palco. Ricardo parecia exatamente como na TV, enlutado, frágil, mas autoritário. Vestia um terno preto caríssimo. A reunião começou e Ricardo foi ao púlpito. Flashes de câmeras brilharam sem parar. Obrigado pela presença de todos, começou Ricardo, a voz propositalmente trêmula. Estamos reunidos neste dia sombrio, dia em que perdemos uma líder, uma mãe, minha mãe, Helena. Ricardo parou para secar uma lágrima inexistente. O público murmurou com simpatia. A partida de minha mãe foi repentina e trágica, pelas mãos de quem ela mais confiava, minha própria esposa, Mônica. A voz de Ricardo tornou-se carregada de uma indignação moral. Ela foi cegada pela ganância, por um testamento confuso do meu avô. Ela queria tudo, e quando minha mãe tentou aconselhá-la, ela a envenenou. Os acionistas começaram a cochichar furiosos. Os jornalistas anotavam tudo. A polícia está caçando, mas a empresa não pode esperar, continuou Ricardo. Hoje estamos aqui para tomar medidas firmes. Eu, como único filho e herdeiro da visão de minha mãe, estou pronto para assumir a liderança. E nossa primeira pauta é anular os direitos de herança daquela assassina. Ele levantou a mão para iniciar a moção. E os diretores já se preparavam para concordar quando as portas dos fundos se abriram. Não uma, mas as duas portas principais, com um estrondo abafado. Todos se viraram. Mônica entrou. Ela não se escondeu. Caminhava com passos firmes. À sua direita, tio Henrique andava com postura imponente. À sua esquerda, Dr. Harris seguia calmo, carregando uma pasta grossa. Mônica estava elegante em seu blazer preto, o olhar fixo no palco, encarando o marido. Um silêncio total caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som de centenas de cliques de câmeras. Os jornalistas se atropelavam. O silêncio foi rompido. No palco, o rosto de Ricardo congelou. Seu sorriso de luto sumiu. Os olhos arregalaram e sua palidez forçada tornou-se real pelo choque e pela ira. Mônica, sussurrou ele, com o som captado pelo microfone. Mônica, Henrique e Dr. Harris caminharam pelo corredor central. Não pararam no fundo. Seguiram passando pelos investidores atônitos e diretores confusos. Pararam exatamente na primeira fila, abaixo do palco. Mônica olhou para cima, fixando os olhos em Ricardo. Sinto muito pelo atraso, disse ela, a voz calma e clara, amplificada pelo silêncio. Há algumas pautas que gostaria de adicionar a esta reunião.
A calma de Mônica foi a gasolina que acendeu o fogo. Ricardo, antes paralisado, explodiu. A máscara de fragilidade sumiu, substituída pelo rosto enfurecido que Mônica vira na noite do crime. Segurança, segurança, gritava Ricardo no microfone. Prendam-na. O que estão esperando? É uma fugitiva. A assassina da minha mãe está nesta sala. Prendam agora. 2 seguranças grandes correram da lateral para segurar o braço de Mônica. Os jornalistas avançaram para frente, registrando tudo. Parem! A voz do Dr. Harris não foi alta, mas carregada de uma autoridade jurídica inquestionável. Ele levantou a mão e os seguranças hesitaram. Sob qual base querem prender minha cliente? Perguntou o Dr. Harris. Ela é uma fugitiva, gritou Ricardo do palco. Ela ainda não foi declarada culpada por nenhum tribunal. É apenas uma testemunha procurada, disse o Dr. Harris calmamente. Mas ela não está aqui como testemunha. Está aqui como proprietária legítima de 51% das ações desta empresa. E como acionista majoritária, a senhora Mônica tem pleno direito de estar presente e falar. As palavras proprietária majoritária ecoaram no auditório. Os investidores e banqueiros agora se inclinavam para a frente. Isso não era mais drama familiar. Era uma disputa de poder. Ela não tem direito. O direito dela está sendo anulado nesta moção. Rebateu Ricardo. Sua moção é prematura, Sr. Ricardo. Retrucou o Dr. Harris. Por que o senhor ainda não ouviu a pauta que a senhora Mônica quer propor? Eu não me importo. O senhor deveria se importar, interrompeu Henrique. Foi a primeira vez que falou. E sua voz grave calou Ricardo. Sente-se, Ricardo. Ouça sua esposa. Ou, melhor dizendo, ouça sua nova chefe. Ricardo olhou para o tio com ódio. Quis retrucar, mas Henrique era sangue da família Augusto e os acionistas antigos o conheciam. Ricardo foi forçado a recuar um passo, as mãos cerradas no púlpito. Estava encurralado. Expulsar Mônica agora pareceria que escondia algo. Mônica não perdeu tempo. Subiu as escadas laterais e foi direto para o segundo púlpito, que estava vazio. Ricardo em um, Mônica no outro. Frente a frente, marido e mulher, vítima e carrasco. Mônica bateu no microfone. O som limpou qualquer dúvida na sala. Bom dia, começou Mônica firme. Meu nome é Mônica. Muitos me conhecem como a esposa de Ricardo. A mídia me conhece como uma assassina. Ela parou, deixando as palavras ecoarem. Hoje estou aqui para esclarecer esses status, mas, acima de tudo, estou aqui como a herdeira legítima do falecido Sr. Geraldo Augusto. Ela sinalizou para o Dr. Harris, que entregou cópias autenticadas do testamento à mesa diretora e aos investidores. Como podem ver, o Sr. Augusto legou 51% das ações controladoras para mim, não para Dona Helena, nem para Ricardo. O burburinho foi geral. Mas, gritou Ricardo, tentando retomar o controle, há uma cláusula. Esse direito cai se a minha vida for ameaçada por membros da família direta. Cortou Mônica, a voz afiada. Certo, Ricardo. Você lembra muito bem dessa cláusula, não é? É por isso que você e Dona Helena decidiram que, em vez de me deixarem viver e controlar a empresa, seria melhor se eu morresse. Mentira! Gritou Ricardo. Você enlouqueceu. Você matou minha mãe por ganância. Mônica o encarou. Vamos falar sobre ganância, então. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu naquele jantar. Mônica virou-se para o técnico de som. Por favor, conecte meu laptop ao projetor principal. Ricardo entrou em pânico. Não, esta reunião está encerrada. Sente-se, Ricardo! Berrou tio Henrique da frente. Deixe-a falar.
ou chamaremos a polícia agora mesmo pela fraude nos relatórios financeiros que você fez para cobrir suas dívidas. Ricardo congelou. O tio sabia de tudo. O projetor brilhou no fundo. A tela mostrava uma pasta. O senhor Ricardo me acusa de obsessão por dinheiro, disse Mônica ao público. Na verdade, Ricardo e sua falecida mãe é que eram os obcecados. Tanto que planejaram meu assassinato para receber um seguro de 30 milhões de reais. Ela clicou no primeiro vídeo. A gravação do escritório. O auditório ficou em silêncio mortal. Todos viram Ricardo e Dona Helena. Ouviram a voz dela claramente. O seguro é de 30 milhões, é o suficiente. Depois, a voz de Ricardo. Mas por que envenenada, mãe? E a resposta fatal de Helena. Arsênico. É sua tarefa, Ricardo. Garanta que ela tome a sopa. Se antes havia silêncio, agora havia choque total. Ninguém respirava. Jornalistas baixaram suas câmeras, atônitos. Ricardo agarrava o púlpito, as pernas bambas. Isso é falso, forjado. Ela armou isso. Forjado? Perguntou Mônica, calma. Então vejamos uma gravação mais antiga. Uma que explica por que o Sr. Augusto tinha tanto medo da própria filha. Uma que mostra a verdadeira face dessa família. Clicou no segundo vídeo. O Sr. Augusto na cadeira de rodas. O público assistiu com horror, enquanto Dona Helena forçava o pai frágil a tomar uma overdose. Ouviram a confissão dela. Claro que quero que o senhor vá logo. O senhor está no meu caminho. Tio Henrique levantou-se, o rosto vermelho de fúria. Aquele é meu pai, gritou com a voz abalando a sala. Aquela mulher, minha própria irmã, matou meu pai. E você? Apontou para Ricardo. Você sabia e permitiu. O caos se instalou. Acionistas gritavam. Assassinos! Chamem a polícia! Família de monstros! Ricardo estava acuado. Seu mundo ruiu em segundos. Toda a simpatia sumira. Diante dele estava uma Mônica inabalável e, ao redor, centenas de olhares de nojo. Em pânico, ele cometeu seu último erro. Um ato covarde que selou seu destino. Apontou para a tela, para a imagem da mãe maltratando o avô. Foi ela! Gritou desesperado. Foi tudo ideia dela. Minha mãe planejou tudo. Eu fui forçado. Eu não queria. Ela planejou matar a Mônica. Ela matou o vovô. Eu só obedeci minha mãe. Eu também sou uma vítima. Ele traiu a própria mãe. Tentou se salvar, jogando toda a culpa em Helena, que já estava morta. Mônica o olhou não com raiva, mas com um desprezo profundo. Aquele era o fim de Ricardo. Não apenas um assassino, mas um covarde que traía a própria mãe em público. A confissão de Ricardo pairava no ar, mais letal que qualquer veneno. Eu fui forçado. Sou uma vítima. Ricardo arquejava, buscando uma saída. Olhou para Mônica, implorando. Mônica mantinha o olhar frio. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Vítima? A voz de Mônica era clara. Ela se virou para os acionistas. O senhor Ricardo quer passar por um filho obediente e coagido. Ricardo, você não é vítima. Você foi um cúmplice entusiasmado. Ricardo empalideceu. Não, mentira. Sério? Perguntou Mônica. O vídeo mostrou Helena sugerindo o arsênico, mas faltou um trecho da conversa. Uma gravação de áudio de uma ligação de vocês em outro dia, acertando os detalhes. Mônica moveu o mouse sem tirar os olhos de Ricardo. Ouçam com atenção a voz da vítima. Clicou no terceiro arquivo. Finalização. Apenas áudio, mas a voz de Ricardo era nítida. Pensei bem, mãe. Nada de cianeto. É fácil de detectar e o cheiro é estranho. Use arsênico, mãe. Dose alta. É mais lento, mas é garantido. Vai parecer intoxicação alimentar. Deixe comigo. Vou garantir que ela tome a sopa. Vou sentar ao lado dela.
Ela não vai suspeitar. A gravação terminou. Se o vídeo chocou, o áudio destruiu. Não era coerção, era consultoria. Era a voz de um assassino calculista, planejando a morte da esposa. Ricardo congelou. O sangue fugiu de seu rosto. Sua última mentira fora estraçalhada. Ele não fora forçado. Ele aperfeiçoara o plano. Olhou para Mônica com pavor. Não via mais a esposa. Via sua juíza. Ele tentou falar, mas a voz sumiu. Seus joelhos cederam. O homem que se achava o dono de tudo desabou sobre o púlpito. Estava acabado. Agora, disse Mônica com autoridade, após esclarecermos os fatos, Dr. Harris. O advogado deu um passo à frente. Com base nestas provas irrefutáveis, duas coisas são claras. Primeiro, Ricardo Augusto conspirou conscientemente para o assassinato planejado da senhora Mônica. Segundo, com este ato, as condições do testamento do Sr. Augusto foram atendidas. 51% das ações desta empresa pertencem agora, de forma legítima e imediata, à senhora Mônica. E terceiro, completou o tio Henrique, eu transmiti toda esta reunião ao vivo para a equipe de polícia que contatei pela manhã. As portas se abriram novamente. Desta vez, não era Mônica. Dezenas de policiais entraram com passos firmes, ignorando os jornalistas e indo direto ao palco. Ricardo olhou para os uniformes e a realidade o atingiu. Não era mais sobre a empresa, era sobre sua liberdade. Não, por favor, sussurrou. 2 policiais subiram e passaram por Mônica, que estava imóvel como um pilar. Pararam diante de Ricardo. Ricardo Augusto, você está preso por suspeita de conspiração de assassinato contra Mônica e envolvimento na morte do Sr. Geraldo Augusto. O som das algemas fechando ecoou na sala. Ricardo começou a lutar. Não, me soltem. Eu sou inocente. Mônica, digam a eles. Ao ser arrastado, Ricardo tentou segurar o braço de Mônica. Ajoelhou-se, suado e chorando. Mônica, meu bem, por favor, eu sou seu marido, implorou. Era sua última carta, a lembrança do amor deles. Mônica olhou para baixo, para as mãos do homem que tentara matá-la e que agora as tinha algemadas. Soltou o braço dele lentamente. Inclinou-se o suficiente para que apenas ele ouvisse. Meu marido, disse ela com a voz fria como gelo, morreu naquela noite junto com a mãe dele. Ricardo arregalou os olhos. Sua esperança morreu ali. Foi arrastado pelo corredor, gritando desesperado. Mônica, você vai se arrepender. Eu vou sair. Eu vou te matar. Seus gritos sumiram atrás das portas. Mônica ficou sozinha no palco. Olhou para o auditório atônito e depois para a foto de Dona Helena. Calmamente, virou a foto para a parede. Voltou ao púlpito e respirou fundo. Bem, disse ela. Pauta número 1. Vamos começar esta assembleia. Há uma empresa que precisa ser salva. 6 meses depois, a sala de reuniões, antes fria e arrogante, estava iluminada pelo sol da tarde. Mônica sentava-se na cabeceira da mesa. Seu lenço azul pastel contrastava com a madeira escura. Ela estava serena, com uma autoridade natural. À sua direita, tio Henrique, agora diretor de operações. À esquerda, Dona Inês, sua conselheira pessoal. O novo conselho de diretores estava focado na tela. Como podem ver, explicou Mônica, ao quitarmos as dívidas fictícias da gestão anterior e focarmos na produção, nosso fluxo de caixa ficou positivo pela primeira vez em 3 anos. A empresa foi salva da falência. Os diretores assentiram com respeito. Henrique acrescentou: graças à liderança da Mônica, não apenas sobrevivemos, estamos lucrando. O vovô estaria orgulhoso. Mônica sorriu.
Obrigada, tio. Reunião encerrada. Enquanto os diretores saíam, a TV no canto mostrava o resumo das notícias. Um repórter falava em frente ao fórum. Ricardo Augusto foi condenado à prisão perpétua. O juiz declarou que as provas eram inquestionáveis quanto à conspiração para matar a esposa e o envolvimento na morte sistemática do próprio avô, plano liderado pela falecida Helena. As imagens mostravam Ricardo, agora magro e abatido, gritando histericamente ao ouvir a sentença antes de ser levado. A face arrogante sumira para sempre. Enquanto isso, continuou o repórter, o nome de Helena, antes uma socialite de sucesso, ficará marcado como o de uma assassina fria. Seus bens foram confiscados para pagar indenizações. Mônica desligou a TV. O silêncio voltou. Ele teve o que mereceu, disse Dona Inês. Eles tiveram, corrigiu Henrique. Mônica assentiu. A justiça foi feita. Agora vamos para casa. Há muito trabalho amanhã. Naquela noite, a mansão que fora de Dona Helena parecia diferente. Não era mais sombria. Mônica a renovara com cores quentes e móveis confortáveis. A sala de jantar, antes palco de um plano de morte, agora tinha risadas. Mônica, Dona Inês e Henrique jantavam juntos. No centro, uma travessa de sopa de cogumelos. Henrique hesitou um segundo. Mônica sorriu. Calma, tio. Esta eu mesma fiz. Garanto que não tem ingredientes extras. Eles riram. Uma risada livre. O jantar foi tranquilo. Sem intrigas, sem medo. Conversaram sobre o futuro, sobre Dona Inês abrir sua própria confeitaria e sobre paz. Após o jantar, Mônica ficou perto da janela, olhando o jardim agora bem cuidado. Dona Inês aproximou-se com um copo de suco. Você conseguiu, minha filha, sussurrou abraçando-a. Salvou sua vida e o legado do Sr. Augusto. Mônica encostou a cabeça no ombro da mãe. Lembrou-se daquela noite, do bilhete em sua mão e de como trocou as tigelas. Parecia a vida de outra pessoa. Ergueu seu copo, pelo Sr. Augusto e pela justiça. Dona Inês ergueu o dela, pela justiça. A câmera se afasta daquela sala quente e cheia de amor, saindo pela janela e mostrando a casa em paz sob o céu estrelado. Mostra uma mulher que atravessou o inferno e saiu de lá, não apenas como sobrevivente, mas como vencedora. Perdera um marido traidor, mas encontrara sua força, sua família e seu destino. Enquanto isso, longe dali, em uma cela escura, Ricardo Augusto comia sua refeição fria e solitária. Ele perdera tudo: dinheiro, liberdade e honra. O karma fora pago por completo.